24 anos de idade, socorre ele, leva ele para o hospital, ele fica gravemente ferido, ele tem uma concussão na cabeça, e fica internado, e tem uma lesão no ombro também. E aí ele passa um bom tempo no hospital, né? E depois que ele sai do hospital, ele ainda tem um outro episódio que é muito marcante, né? E esse aqui eu até queria ler. Ele é curto a leitura aqui que eu trouxe. Eu tenho alguns pontos que eu vou fazer algumas leituras porque acho que vale a pena dar uma riqueza de detalhes, né? Porque... Joga na tela aqui? Não precisa. Esse aqui eu tô aqui com alguns pontos que eu trouxe para ler que vale muito a pena a gente ver as provações que ele teve ainda enquanto era seminarista, porque ele entra no seminário em 42 e ele recebe ali, né, ele é ordenado em 1946. Então, em 1944, ele já sofre esse acidente. E depois, em 29 de fevereiro de 1944, né, perdão, em 6 de agosto de 1944, o chamado Domingo Negro, a Gestapo juntou os homens de Cracóvia para evitar uma rebelião similar à anterior, ocorrida em Varsóvia. Ou seja, é o famoso gueto, o famoso levante do gueto de Varsóvia, que nós temos, né, onde os poloneses ali dentro do gueto resistiram por mais de um mês, enfrentando tropas nazistas, deu uma dor de cabeça grande, né, dentro do bairro que foi fechado como um gueto ali. E os nazistas queriam evitar que aquilo acontecesse. Isso em Cracóvia, né? Então, eles já não queriam repetir Varsóvia. Então, continuando, Carol escapou se escondendo no porão da casa de um tio na rua Tinieka, número 10, enquanto as tropas alemãs vasculhavam os andares superiores. Mais de 8.000 homens e rapazes foram levados presos naquele dia. Mas Carol conseguiu depois escapar para o palácio do arcebispo, onde ele permaneceria até a retirada dos alemães. Ou seja, ele ficou lá até praticamente o fim da Segunda Guerra Mundial, meses depois, já em 1945. Né? A Alemanha cai em abril de 45, então ele ficou pelo menos uns 3 a 5 meses ali isolado, né? Escondido dentro, né, do palácio do arcebispo. E nesse período, né, o que marca ele profundamente é a fé, né, em Nossa Senhora. E ele começa a cada vez mais ficar um devoto muito profundo de Nossa Senhora, e é o período que ele faz também a consagração a Nossa Senhora, né? E ele faz a consagração, até trouxe aqui, ó, de São Luís de Maria Grignon de Montfort, o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, né? E isso aqui... Mas ele que ganhou isso? Como é que funciona? Não entendi direito. Então, como funciona? Existe a consagração à Nossa Senhora, tá? Uhum. É um processo que você faz de profunda reflexão e entrega espiritual da sua vida, né, consagrando a sua vida, né, à Nossa Senhora. Uhum. Então é um processo profundo, muito importante, né? E você abre mão de vários preceitos da sua vida, e principalmente até de certas coisas que é comum ao católico. Então, por exemplo, olha, você não faz mais promessas, por exemplo, né? Tudo que você faz é em devoção à Nossa Senhora. É um processo tão sério, que existe aqui, né, esse livro, que é a preparação de São Luís de Maria Grignon de Montfort, que você, quando é consagrado a Nossa Senhora, muitos já devem ter visto aqui, os consagrados, eles andam com uma espécie de uma corrente com um cadeado pendurado aqui. Não sei se você já viu católicos com uma correntinha. Então, essas pessoas são consagradas a Nossa Senhora, né? E São João Paulo II, ele levava extremamente a sério a devoção a Nossa Senhora. E eu vou falar mais sobre isso mais para frente, né? Eu não sou consagrado a Nossa Senhora, porque eu acho que para fazer a consagração você precisa ter um período de meditação e estudos. Não é uma coisa que você fala, me consagrei, fiz aqui uma oração e tá pronto. Não, né? Você precisa. A minha esposa, ela é consagrada a Nossa Senhora, e você tem renovações anuais da consagração, e é um processo muito sério, Lu, sabe? Eu vejo o empenho que a minha esposa tem,
Agora ela está fazendo a renovação, são horas de estudo todo dia durante o período de renovação, da consagração à Nossa Senhora. É algo muito bonito, é uma entrega, de fato, né? E isso marca muito toda a vida, né, de Karol Wojtyla, né, o nosso Papa João Paulo II, a devoção à Nossa Senhora. E eu tenho aqui uma aspa, né, dele mesmo falando sobre essa devoção que ele tem. Isso na década de 40, né? Isso. E essa aspa dele aqui já é quando ele já era papa, né? Já estava bem idoso. Eu trouxe uma aspa dele aqui falando sobre essa devoção que ele tem à Nossa Senhora, mas a consagração ele fez nesse período do seminário, na década de 40. Então, abre aspas aqui, né, para o São João Paulo II. Eu próprio, nos anos da minha juventude, tirei grandes benefícios da leitura deste livro, que é esse daqui, que ele está se referindo, né? No qual encontrei a resposta às minhas perplexidades. E aqui é um ponto muito importante, o que ele vai falar, e que, infelizmente, hoje existe até alguns sacerdotes que caem nesse erro e até desinformam, né, os fiéis católicos. Ele vai falar aqui da questão que muitas pessoas que são devotos de Nossa Senhora colocam Nossa Senhora à frente de Nosso Senhor Jesus Cristo. É como se criasse uma segunda divindade, né? A quarta pessoa da Trindade. Exatamente. E aqui, né, perfeito, Luciano, exatamente. E aqui nesse livro, né, São Luís de Maria Grignon de Montfort, ele dá as respostas que ali o ainda jovem Karol Wojtyla precisava. E ele continua aqui, ó. Devido aos receios que o culto a Maria, dilatando-se excessivamente, acabasse por comprometer a supremacia do culto devido a Cristo. Sob a orientação sábia de São Luís de Maria, compreendi que, quando se vive o mistério de Maria em Cristo, esse risco não subsiste. O pensamento mariológico do santo, de fato, está radicado no ministério trinitário e na verdade da encarnação do Verbo de Deus. Ou seja, ele serve ali para certificar ainda mais a Trindade, não criar uma quarta pessoa, como você bem colocou. Muito interessante. Né? E isso é muito marcante, né, também na história. E em 1958, ele é ordenado bispo auxiliar, né, pelo Papa Pio XIII. O Papa Pio XIII, né? Perdão, oh meu Deus, Pio XII. Antes de você continuar, só para explorar um pouquinho essa parte da Segunda Guerra, ele participou da resistência polonesa? Não tem registro. Ele estava no... Ele foi esmagado, né, pelos nazistas lá. Ele conta alguma coisa, assim, como é que era viver entre os nazistas e... você já falou o trecho, né? Ele assim, o que se tem registro, né? O que se tem registro da história de São João Paulo II é que ele fez tudo dentro do monastério, né? Dentro das paredes do seminário, do palácio do arcebispo, isolado, e ele tem registros dele ajudando alguns judeus durante a guerra, dentro do que ele podia. Então, por exemplo, tem um caso de 1944, foi um ano muito marcante, né, para São João Paulo II. Ele ajuda uma garota polonesa, e ela era judia. Ele encontra ela desmaiada numa estação de trem, agora eu não vou lembrar o nome dela de cabeça, mas ele encontra essa garota, ele carrega ela nos braços, dá a guarita, né, esconde ela, alimenta, e ela estava fugindo de um campo de concentração. É tanto que anos depois ela fala que, ela já adulta, de idade, fala que naquele dia ele salvou a vida dela. Se ele não tivesse encontrado, ela provavelmente seria recapturada, seria torturada, estuprada, iria morrer. Ela estava muito debilitada. E é tanto que depois ele chega a ganhar uma condecoração de uma associação de judeus, né, devido a esse fato, de ele ter salvo a vida dessa garota judia. É uma pena que eu não consigo me lembrar o nome dela agora para o pessoal procurar, mas é fácil de encontrar esse relato de São João Paulo II, né? Eu te perguntei isso porque eu estava estudando há um tempo já a história da Segunda Guerra na Polônia, né? E a Igreja Católica é muito atuante em resgatar judeus, né? Sim. E mandar para Portugal, para outros lugares, né?
Mas enfim, continua, desculpa, já é outra assunto. Não, mas isso aconteceu também no próprio, na própria. Em Roma, né? Isso aconteceu de maneira muito efetiva durante a guerra. Existe aquela falácia, né? Do Papa de Hitler. Dá pra gente fazer um programa só para desmistificar isso daí. Sim, Isso não que existe. quem começou essa falácia foi o comissário lá da União Soviética, lá, o Nikita Khrushchev, Sim. né? Ele É, começa essa falácia, manda, fala, não, que ele é que o Papa de Hitler e blá, 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 blá. o Stalin tentou. O Aham. Stalin tentou um pouquinho no começo, mas ele não conseguiu por quê? Porque o Papa ainda estava vivo. Então era É. difícil para ele conseguir apagar aquilo. E depois o Khrushchev, quando ele assume, né, como presidente, o grande mandatário da União Soviética, ele começa toda uma campanha em cima disso. E no começo dos anos 60 começa com uma peça de teatro, e essa peça começa a cair no imaginário popular e a coisa vai. Mas o que nós tivemos ali durante o período da Segunda Guerra Mundial, vários judeus, eles foram resgatados, escondidos por uma rede, né, de fuga da própria igreja nas paróquias romanas, o Castelo d'Angelo, né, o Castelo de Sant'Angelo, que é muito famoso por ter sido prisão, coisa no século XVI, século XV, ele serviu para esconder muitos judeus, porões e etc. Enquanto isso, né, o Papa ele tentava ali fazer, né, uma espécie de negociação diplomática, etc. Luciano, eu vou pegar um livro para indicar sobre isso aqui que eu tenho, que é sensacional. Deixa eu pedir para minha esposa aqui. Aqui, quem sabe faz ao vivo. Pois é, deixa eu só pegar aqui. Peraí, eu vou pegar rapidinho. Falando nisso, o Faustão, ele não tá mais na Globo, né? Mas continuando só essa história, por exemplo, que ele tá falando, quando o Papa, por exemplo, ele tem que ajudar os judeus, ele simplesmente não pode falar ao mundo que está ajudando aos judeus, porque senão Hitler e Stalin iria atacar as igrejas católicas e justamente iria fazer o quê? Capturar os judeus, né? Tanto é que as críticas que a gente vê sobre o Papa da época era a seguinte: mas ele durante a Segunda Guerra Mundial não falou nada contra o nazismo. Durante o fascismo, qual é o nome lá? Do comunismo não falou nada. É evidente, estava rolando a guerra. Se ele fala alguma coisa contra Hitler começa a atacar as igrejas católicas, ele não consegue o quê? Abrigar os judeus e simplesmente ajudá-los. Opa, voltando. Aqui, eu tenho dois, né? Não, esse aqui eu peguei o livro errado. Eu olhei para um livro e peguei outro. Mas tem o Papa contra Hitler, né? Eu peguei. Pega ali para mim. Aí, ó. Esse do lado do Churchill. Do lado do Churchill, amor. Em cima. Só passa São Bento, passa São Bento. Do lado. Isso. Tá aqui. Chegamos. Aqui, ó. Tem esse livro que é excelente. A Guerra Secreta da Igreja contra o Nazismo, né? Papa contra Hitler. Conta aqui toda a história de Pio XII, como ele fez tudo isso. E esse aqui, ó, é o melhor de todos que eu já li. Os Judeus do Papa. Ah, legal. Pio XII, ele fez assim um trabalho espetacular. Né? Vou colocar aqui na descrição. Sim. Inclusive, teve até judeus que se converteram ao catolicismo por conta dele, de tudo que ele fez. Né? Então, é uma história muito bonita. Mas, voltando. Que também tem a ver, também que tá ligado. Tem ali, tá dentro da época, né? Eu tô dando risada do Carlos Galvão. Passa São Bento, camba às direitas, segue reta toda a vida. Mais ou menos por aí. E em 1958, né, Pio XII nomeia ele como bispo auxiliar. Né? No mesmo ano, ele já vira bispo titular. E quando ele vira bispo, ele já começa a deixar cada vez mais forte essa marca, né, da devoção dele, a devoção mariana. E quando ele assume, né, aquele lema que virou o lema até do papado dele, Totus Tuus, né, que é todo seu.
E eu trouxe aqui depois, quando ele é nomeado cardeal, né? Deixa eu só colocar aqui a imagem, Opa, que tá na é tela, patrão. o brasão dele. Não, perdão, O brasão dele? esse brasão aqui é o brasão papal. Deixa eu pegar o outro aqui para mostrar. Perdão. Olha só. Pera aí, Lu, rapidinho, eu já te coloco aí na tela. Pode tirar por enquanto. Eu copiei só o primeiro brasão dele, mas eu tenho face aqui no meu computador. Não, tranquilo. Eu quero mostrar, porque assim, para a gente comparar, porque todo Papa ele tem um brasão, né? Tem ali, tudo, respeita tudo a questão não sabia heráldica. disso. Não, todo Papa tem. Inclusive, eu tenho uma camisa com brasão de todos os Papas, dos Olha últimos só. 50 Papas. Né? Eu imaginei, né? Uma camisa aqui de todos os papas deve ser uma camisa G, Ultra G. Ultra GGG. Não, é dos últimos 50. Pera aí que eu quero encontrar aqui. Mas legal, né? Isso aí deve ser alguma espécie de simbolismo. Sim, sim.